Fala meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero passar para vocês uma técnica que nós aqui na Servimac utilizamos em qualquer tipo de placa eletrônica, tá? Independente do modelo, da marca e também independente do defeito. É uma das técnicas que nós mais utilizamos, tá bom? Você pode aplicar, você que é profissional ou você que está iniciando. Essa técnica ajuda bastante você identificar o defeito com rapidez, tá? E com precisão. Como a placa se trata de um circuito muito amplo, nós temos vamos dizer assim, vários setores, então fica um pouco complicado da gente saber onde que está o defeito. Então, o intuito dessa técnica é você isolar o defeito e você descobrir em qual setor está o problema e reduzir aí, né, a probabilidade aí de você, na verdade, aumentar a probabilidade de acerto, tá? Ao invés de você estar procurando defeito em lugares que realmente não está o defeito, tá? Ficar estressando a placa com ferro de solda, queimando trilha, procurando defeito onde não está. Então, essa técnica que você vai aprender aqui, você consegue aprender ela com mais detalhe também no nosso curso de manutenção de fonte chaveada, que está tendo a promoção até o dia 15, tá? No valor de R$100, tá bom? No dia 16 ele já vai estar R$257. Então aproveite, tá? Tá no valor de R$100 só até o dia 15 do mês 10 de 2023. Essa técnica e outras técnicas, tá? O curso é de técnicas de manutenção de fonte chaveada. Você vai aprender passo a passo lá no curso. E com essas técnicas eu te garanto que você vai aprender a consertar todo e qualquer tipo de placa, tá bom? Lá tem teoria e também tem prática na bancada. Então, pessoal, o que eu costumo fazer antes de ligar a placa na rede elétrica? Primeiro, eu procuro o cliente qual é a situação do problema, para a gente ter noção mais ou menos aí do que está acontecendo. Então, esse aqui é uma placa de uma TV, tá? Vamos supor aí que ela está com um defeito. Vamos supor que essa fonte não liga, tá? A TV lá do cliente não liga, não dá nenhum sinal de vida, nem o LEDzinho do standby não funciona. Então, como fazer os testes aqui básico para poder eliminar aí alguns setores e a gente trabalhar no setor correto. Vejamos que é uma placa bem complexa. Aqui nós temos fonte, né? A parte da fonte aqui no primário, e aqui nós temos secundário. Aqui nós temos os capacitores de entrada, tá bom? Nós temos aqui o transistor chaveador. Aqui na parte de baixo nós temos o controlador da fonte, tá? Da fonte, beleza? Esse transistor aqui vai ligar e desligar o primário desse transformador para poder fazer um chaveamento aí e gerar tensão aqui no secundário. Aqui no secundário nós temos algumas, vamos dizer assim, algumas fontes, né? Algumas tensões diferentes uma da outra, tá? Então, como é que a gente faz para poder saber onde que está o defeito? Vamos supor que eu não sei onde que está o defeito. Nossa, por onde eu começo? Então, o que a gente faz? A gente pode testar o primário e testar o secundário para saber se o defeito está no primário ou está no secundário. Se o defeito estiver no primário, nós trabalhamos no primário. Se o defeito estiver no secundário, nós trabalhamos no secundário. Veja que o primário aqui nós temos esses capacitores aqui de entrada, tá bom? Temos esses aqui e temos esses dois aqui. Então, o que eu faço? Como aqui o capacitor de 420 recebe uma tensão aqui muito alta mesmo, tá? Acima de 220 volts, que é o da rede elétrica. Então a gente simplesmente vai injetar tensão. Só que se nós observarmos aqui, ó, esses dois capacitores, eles são ligados em paralelo, ou seja, os seus dois terminais de um é interligado nos dois terminais de outros em paralelo. É ligado assim, ó. Então basta você medir, injetar tensão em um capacitor, beleza? Contanto que você tem que respeitar a polaridade. A faixa indica o negativo e o lado que não tem faixa indica o positivo. Então, como aqui é uma tensão alta, você pode colocar a sua fonte de bancada, tá? Na tensão máxima, e aí você vai injetar tensão aqui
respeitando as polaridades da sua fonte, tá? Veja que a sua fonte não apresentou nenhum consumo aqui do lado direito, ó, não apresentou nenhum consumo, tá? E ela não emitiu também apito, né, indicando curto. Aqui ela está entrando em proteção. Se porventura você injetar uma tensão aqui e sua fonte já está em proteção e ficar apitando, você já tem um curto aqui. Você já tem um curto aqui nessa fonte aqui. Então a gente vai trabalhar aqui no setor primário. Se você não encontrar nada, se porventura você injetar tensão aqui, tá? E tiver um consumo muito alto, lembrando que isso é desligado da rede elétrica. Se tiver um consumo muito alto aqui, né? E a tensão cair, você tem problema na fonte. Então, o que acontece? Você tem que medir em todos os capacitores que está no circuito. Então, veja que aqui no primário, nós temos outro capacitor aqui. Provavelmente, esse circuito pode estar com problema. Então, toda fonte, tá bom? Vai ter um capacitor. Vai ter um diodo que vai retificar e vai ter o capacitor que vai filtrar. O segredo é o capacitor. Então você tem aqui, ó, esses dois capacitores. Por ser capacitor pequeno, então você injeta aí uma tensão. Você pode estar olhando, né, no corpo dele. Qual é a tensão? Esse aqui é 50 volts. Esse aqui também é 50 volts. Aí você vira para você verificar se eles não estão em paralelo. Nesse caso aqui, ele não está em paralelo. Tá? Ele não está em paralelo. Beleza? Então, possivelmente, nós temos aqui duas tensões aqui. Então, a gente pode injetar uma tensão aqui de 3 volts, pessoal. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque senão você queima também a placa, né? Então, você injeta aqui 3 volts, tá? Você não pode colocar superior à tensão que a fonte precisa. Então, a gente vem aqui, ó, coloca positivo no positivo, negativo no negativo. Então, vamos colocar aqui. Ó, veja que eu injetei tensão, não teve nenhum tipo de alteração aí na fonte de bancada. Então, essa fonte aqui de alimentação aqui está funcionando. Vamos medir aqui o de baixo, o outro, tá bom? Também. Veja que nós temos um consumo aqui, pessoal, bem baixinho, tá? Mas veja que a tensão aqui permaneceu, tá? Essa tensão não pode... Se essa tensão tivesse caído é porque a gente tinha um problema aqui nessa fonte. Então veja que nós temos aí um consumo, tá? Bem baixinho. Então também não temos problema aí nesta fonte. Então não temos problema no primário. E se nós tivermos problema nessa placa, seria no secundário. Então, como o segredo é medir em cima dos capacitores, então aqui eu já consigo identificar 3 capacitores e mais um aqui, tá? Para você não sair medindo em cima de todos, é necessário você sempre verificar se os capacitores não estão em paralelo, tá? Porque se eles estiverem em paralelo, só é necessário medir um, tá bom? Então a gente vira aqui a placa, veja que aqui nós temos os terminais, aqui ó, nós temos, deixa eu ver aqui ó, os terminais do capacitor, ó, nós temos, são 3 capacitores, né? Nós temos aqui ó, positivo de um capacitor, positivo do outro, aqui negativo de um, negativo de um, negativo de um. Então o negativo deles estão interligados e o positivo estão interligados. Então, esses 3 capacitores aqui estão em paralelo. Então, basta você medir em apenas um. Então, você verifique a tensão de trabalho do capacitor. Ó, é 25 volts. Então, provavelmente, essa linha de alimentação aqui vai ser de 12 volts. Então, você injeta aí 5 volts, tá bom? Vamos lá, você coloca aqui 5 volts. 5 volts, você coloca positivo no positivo, negativo no negativo. Veja. A tensão permaneceu e não temos corrente. Então, essa fonte aqui não tem curto, essa fonte aqui não tem fuga. Beleza? Veja, pessoal, que se eu simular aqui um curto, eu vou simular um curto aqui nessa fonte, para você verificar. Vou simular um curto aqui nessa fonte. Aí, ó. Veja que a tensão caiu e a corrente aumentou, olha lá. Ó. Veja quando a fonte bancada liga, a corrente vai para mais, quase 2 amperes. Tá? Olha lá, ó. 1.92. Então, não temos problema aqui
nesta fonte de alimentação. Não temos curto e não temos fuga. Lembrando que 90% dos defeitos nas placas é curto e fuga, tá bom? Esse é o primeiro teste que você deve fazer. Aqui nós temos 3 capacitores, então vamos verificar esses 3 capacitores. Ó, se nós verificarmos aqui esses 3 capacitores, ó, aqui tem um, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, os seus terminais positivos estão interligados entre si e os negativos estão interligados entre si. Então, todos esses capacitores aqui, ó, esses 3, estão ligados em paralelo. Então, basta eu medir em apenas um. A gente vai também injetar lá a tensão deles. Negativo no negativo, positivo no positivo. Veja que a tensão está estável e a corrente também. Então, não temos problema aqui nessa fonte de alimentação, nessa alimentação. Por quê? Porque não teve aí alteração na fonte bancada. Isso nos restou aqui esse capacitor, tá? Então, ele está sozinho, tá? Provavelmente ele é uma alimentação independente. Então, a gente vai injetar a tensão nele também, respeitando aí o máximo aí que ele suporta, tá bom? Então, ele é de 50 volts, tá bom? Ele é de 50 volts, então vamos injetar, por ele ser pequenininho, vamos injetar aí mais ou menos 3 volts nele, tá? Já é o suficiente para você identificar curto. Então vamos colocar aqui positivo no positivo e vamos colocar negativo no negativo. Ó. Veja que a tensão permaneceu estável, tá? Isso ali é apenas um consumo, tá, pessoal? Muito baixo mesmo. O que não pode é a tensão cair, porque se você tiver fuga, uma fuga alta, ou se você tiver um curto na linha, tanto a sua corrente vai aumentar, tá? Vai passar aí de 1 ampere, como a sua tensão aqui vai cair e a fonte vai entrar em proteção. Então, essa plaquinha aqui, não temos curto no primário e nem no secundário. Vamos supor que nós encontramos um curto aqui nesse setor. Aqui nós não encontramos, mas aqui nós encontrou. Então, você vai testar ao redor aqui desses capacitores, tá bom? Você vai testar aí esses componentes aqui, ó, próximo, tá bom? E ver aí o que tem curto. Mas se você tiver curto ou fuga, já quando você injetar a tensão aqui no capacitor, aqui ó, supor que você tem um curto ou uma fuga aqui nesse circuito. Quando você injetar a tensão, você vai identificar problema aqui. Você vai saber que vai ter curto e vai ter fuga. Então, ao mesmo tempo, você pode ir tocando os componentes aqui, ó. Você pode ir tocando aqui. Por quê? Porque quando você tem componente com fuga, ou quando você tem componente em curto, o consumo dele aumenta. Então, se o consumo dele aumenta, provavelmente ele vai aquecer. Então, você vai tocando aqui. Se você tiver dificuldade, tiver componente muito pequeno, você pode usar um multímetro, medindo temperatura com o termopar, e ver qual é o componente que está aquecendo ao ponto de você não conseguir ficar muito tempo segurando. Tá? Então, provavelmente, aquele componente que está aquecendo é o que está em curto. Aí você remove ele, faz o teste novamente para ver se o teste sanou. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Você pode fazer isso aqui, pessoal, em qualquer tipo de placa. Placa de máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, lave seca, TV, adega de vinhos, qualquer tipo de placa eletrônica você pode fazer esse teste. Lembrando que esse teste e vários outros testes nós ensinamos no nosso curso de manutenção e técnica de fonte chaveada. É um curso em eletrônica geral, tá? Lá tá tudo que você precisa para consertar uma placa eletrônica, tá bom? Tá na promoção até o dia 15, no valor de R$100. Dia 16 ele já vai subir para 257, então aproveite. Se você não quer esse curso, nós temos cursos específicos, nós temos curso nós temos curso com de placa de máquina de lavar, nós temos geladeira, micro-ondas, lave seca, adega de vinho, placas interface, modificação de placas de potência de lavadora. Se você não quiser também adquirir esses cursos, nós também temos esquemas elétricos, tá? Nós temos ao todo 22 esquemas elétricos criados por mim, tá? Então, se você tiver interesse, entre em contato que a gente passa a lista para você, tá? Um esquema é 50, 3 esquemas é R$100 e todos os esquemas eu faço por R$150. Nós temos esquema de máquina de lavar, geladeira, micro-ondas e lave seca também, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? O meu número do WhatsApp é 61985402821, 61985402821. O número também está na descrição do vídeo, tá bom?
fui